Olá, meus amores, aliás, aqui novamente. Então, agora nós vamos estudar matemática, tá bom? Vamos fazer uma revisão já de duas aulas que tivemos sobre medida de comprimento, certo? Aonde a medida de comprimento é o mecanismo mais usado, né, no nosso dia a dia para medir, né, o comprimento, para medir o espaço, algo que vamos fazer. Se vamos colocar um armário na cozinha, vamos medir para ver se realmente vai dar naquele local, na parede. Quantas pessoas, né? Os trabalhadores vão construir uma rua, eles vão medir, vão calcular direitinho. E a medida principal, certo? Do comprimento de medida, né, das unidades de comprimento de medida é o metro, tá bom? Então ela é a principal. Ela é, vamos dizer assim, o macro, né? Dela é que vai sair os múltiplos e os submúltiplos da medida de comprimento. Então, para eu medir, né? Vocês já viram aí na aula, para eu medir coisas pequenas, eu vou usar o metro, vou usar o decímetro, vou usar o milímetro e o centímetro. Para as coisas maiores, como terrenos, como rodovias, então eu vou usar o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Então tudo isso vocês vão ver agora na aula explicativa, tá bom? Depois tia volta para explicar a atividade de vocês. Revisar e reforçar as medidas de comprimento. Vamos lá? Uma situação problema para a gente iniciar a nossa aula. Na família de sobrenome medidas, cada um dos 7 filhos foi registrado de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Assim, o mais velho recebeu o nome de quilômetro e o mais novo foi chamado de milímetro. Ajude os irmãos a se organizarem de acordo com o nascimento do mais velho para o mais novo. Então, vamos aí relembrar a nomenclatura das unidades de medida de comprimento. Para isso, nós vamos usar essa escadinha colorida bem legal. Então, nós temos a informação de que o mais velho recebeu o nome de quilômetro. Então, no degrau mais alto da escadinha, a gente vai colocar aí o símbolo do quilômetro, km. E o mais novo foi chamado de milímetro. Então, no degrau mais baixo da escadinha, nós vamos colocar aí mm, que representa milímetro. E agora, nós vamos relembrar as demais unidades, partindo do mais velho, lá de cima da escadinha, até o mais novo, até o degrau mais baixo. Então, depois do quilômetro, nós temos o hectômetro, depois o decâmetro. O filho do meio, tá aí, ó, o metro. E depois dele, o decímetro, em seguida o centímetro e o mais novo, o milímetro. Daí, a gente tem na nossa escadinha todas as unidades de medida de comprimento de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Passando, vamos falar dessa escadinha de medidas. Bem legal para a gente utilizar como método para resolver as situações problema. Então, nós vamos lá. Nós temos o metro como a unidade padrão de medida de comprimento. Então, é a partir dela que nós vamos nos orientar. Nós temos aí para cima, ou seja, nas medidas maiores, nós utilizamos o metro para fazer medições de objetos, de algumas distâncias mais simples. Então, as maiores distâncias, nós temos aí os múltiplos do metro. A gente vai subindo com o decâmetro, em seguida o hectômetro e mais para cima o quilômetro, que é a maior unidade de medida de comprimento, para medir grandes distâncias. E para baixo, né, nós temos as unidades de medidas menores, né? Aquelas que medem coisas bem menores que o metro. Então, nós temos aí os submúltiplos do metro. Nós temos o decímetro, o centímetro, que é o mais conhecido e um dos mais usados, e aquele para medir coisinhas bem pequenas, o milímetro. Aí, gente, a gente tem que saber
que sempre que se sobe um degrau dessa escadinha, lá das medidas menores até as maiores medidas, eu vou estar dividindo um valor por 10. Ou, uma dica, eu vou estar diminuindo um zero, ou movimentando a vírgula se tornar uma medida representada por número decimal. Vamos representar essa situação numa situação problema. Então, nós temos aí, um eletricista instalou estes fios ligando os dois postes. Para saber quantos metros de fio gastaria, ele mediu a distância entre os dois postes. Observe a figura abaixo. Então, nós temos aí a distância entre os dois postes, que foi medida por esse eletricista, e resultou em 8.000 metros. Quantos quilômetros de fio o eletricista gastou? Então, nós vamos ter que fazer uma conversão, nós vamos transformar o metro em quilômetro. E a gente já viu que para eu transformar o metro em quilômetro, eu vou ter que subir a escadinha. Então, eu vou ter que dividir esse valor de 8.000 por 10. Ou aquele bizu. Cada degrau que eu subo, eu retiro um zero. Então, vamos lá. Se eu subir para o decâmetro, eu tiro um zero, fiquei com 800. Se eu subo para o hectômetro, eu tiro mais um zero, fico aí com 80. Mas o meu objetivo é chegar no quilômetro. Chegando no quilômetro, eu subi 3 degraus. Eu tirei 3 zeros. Fiquei apenas com 8. Então, o que eu posso concluir daí? Que 8.000 metros equivale a 8 quilômetros. Então, de um poste para outro, resulta aí em 8 quilômetros. Deu para entender? Então, agora, e se eu descer a escada? E se eu for do quilômetro até o milímetro, né? Nós temos aí o metro, olha, sempre nos orientando. E se eu descer a escadinha, o que eu vou fazer agora? Se eu subir, eu tenho que retirar? Se eu descer, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar porque agora eu vou multiplicar cada passo que eu dou por 10. Ou melhor, eu vou aumentar um zero naquele bizu legal para a gente fazer e entender o conceito primeiro, né? Então, cada vez que eu descer, eu vou multiplicar o valor por 10. Vamos observar isso numa situação problema. Nós temos aí que a Lara tem um carretel de fita. Então, nós temos aí o desenho da Lara com um carretel de fita e está nos informando que esse carretel tem 15 metros. Quantos centímetros de fita tem nesse carretel? Então, vamos usar novamente a escadinha. Se a Lara está lá no metro, né, 15 metros, ela vai descer as escadinhas para chegar ao valor do centímetro. Então, nós vamos multiplicar 15 vezes 10, que é a mesma coisa da gente aumentar aí um zero. Então, ficaria 150 decímetros, mas eu quero saber os centímetros. Então, vou descer mais um degrau e vou multiplicar esse 150 por 10, ou aumentar mais um zero nesse valor. Então, chegando aí, a gente consegue perceber que os 15 metros da Lara, de fita, né, da Lara, equivale a 1.500 centímetros. Fácil, né, fazer essa conversão? Muito fácil. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o quilômetro e o metro, que é o objeto das atividades de vocês hoje. Novamente, colocando a nossa escadinha, a gente pode ver que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Então, é por ele
que a gente se orienta, que a gente consegue fazer as conversões, né? E que a gente consegue destacar os múltiplos, que são os valores maiores, né? As medidas maiores, e os submúltiplos, que são as medidas menores, como a gente já viu. Os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos, as menores medidas, decímetro, centímetro e milímetro. O quilômetro, ele vai ser aí a maior unidade das medidas de comprimento. Ele é utilizado para a gente medir grandes distâncias, né? Isso não impede que eu converta essa grande distância nas outras unidades de medida também. Para isso, a gente tem aquela situação de descer as escadinhas. Ai, tia, e se eu quiser converter uma medida menor no quilômetro? Eu vou subir, do jeito que já foi explicado, né? Se eu tenho 1 quilômetro, eu quero convertê-lo em metros, para a gente ter a nossa unidade padrão de medida, quilômetro e metro. Lembra que eu disse que cada degrau que eu desço, eu vou multiplicar por 10 ou aumentar um zero ao valor inicial. Se eu tenho aí 1 quilômetro, né, representado por 1 km, eu vou descer um degrau, então eu vou multiplicar 1 por 10, que é igual a 10, ou acrescentar um zero ao número que já existia. Se eu desço mais um degrau, eu vou multiplicar o 10 por 10, que me daria o valor 100, ou aumentar mais um zero. E, finalmente, chegando ao metro, era só multiplicar o valor de 100 por 10, que eu chegaria a 1000, ou acrescentar mais um zero. Ou, como a gente pode ver, eu tinha aí o 1, repito 1, e conto quantos degraus eu desci. 1, 2, 3. Então, eu acrescento 3 zeros. Facinho fazer essa conversão nessa escadinha, não é? Então, o que a gente pode concluir, gente? Que 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Da mesma forma que 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Se eu tivesse os 1000 metros e tivesse que converter em quilômetros, subindo a escadinha, eu ia diminuindo os zeros. Tudo ok?